Bem, pessoal, para fazer a continuação aqui do assunto sobre de quem é a responsabilidade do controle do javali, a gente tem que entender uma coisa. Muitas das vezes nós mesmos caçadores deixamos de nos defender, nos favorecer e passamos a fornecer dados e situações para que nós ainda seja mais perseguido ainda. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui, uma pequena reflexão para vocês entenderem o meu ponto de vista nesse momento. Veja só. Vamos dizer que a gente está numa guerra, né? E o exército inimigo nosso só tem as armas, não tem munição, tá bom? Ele só tem as armas. Então nós, caçadores, pegamos a munição e damos de presente para os nossos inimigos atirar em nós. Pensa direitinho. E eu vou dar alguns exemplos. Sabemos que tem a perseguição dos protetores de animais, das pessoas que são extremos radicais na situação dos seus idealismos e de defender suas bandeiras. Como eu falei na primeira parte, tem que existir o protetor, tem que existir leis para proteger os animais, mas tudo em excesso é veneno. Deixa eu falar. Já tem meio mundo de gente que nos persegue e tem o maior prazer do mundo em nos ferrar de todas as formas, porque acha no seu idealismo, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, que nós somos terroristas, torturadores de animais. Aí o que é que acontece? Nós, numa maneira, infelizmente tem muita gente que faz isso, né? Não trata bem dos animais, não trata bem dos seus cães. É por isso que esse canal existe, para levar um pouco mais de conhecimento na maneira correta de você tratar os seus animais. Mas deixa a desejar na maneira de tratar. Muitas das vezes o animal se fere em combate, na caçada, chega em casa não tem um tratamento adequado. E mesmo ferido levam para caçada, porque ele é um cão de ponta, é um cachorro muito bom. Não dá o tempo necessário do animal se recuperar e passa e filma as imagens do animal ferido, magro, maltratado, e todo mundo vê que aquela situação ali realmente se caracteriza no maltrato. Aí o que é que acontece? Todos os caçadores são torturadores de animais por causa de um ou dois ou três que agem dessa forma. O cachorro está em combate com o javali. Gente, corre logo lá, executa o javali, depois você faz sua filmagem. Não faz a filmagem de 1, 2 horas, os cachorros se acabando, javali matando cachorro, aquela coisa toda. Finaliza logo o combate, depois você filma seus cachorros, tá? Colete nos cães de agarre é essencial, protege e salva a vida na grande maioria dos confrontos com javali. Muita gente negligencia, não usa. Ah, não, colete tá muito caro, vou comprar um colete desse para um cachorro. Ô, caramba, velho. Ele é teu guerreiro, ele é o cara que vai lá e faz o teu serviço. Então, são essas situações que nós passamos as munições para os nossos adversários. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o comportamento do javali e o que é que a gente tem que passar para a sociedade entender que o nosso serviço é de suma importância, de maior importância para a sociedade brasileira. Falar sobre comportamento do javali, hábitos e costumes do javali. Pessoal, deixa eu falar aqui. O javali, como eu falei na primeira parte, é um animal que ele se alimenta de tudo que está ao seu redor, tá? Tudo para ele vira comida. Então, vamos lá. No conceito ambiental, o javali entra dentro de um brejo, aonde tem nascente, ele entope aquela nascente, ele mata aquela nascente, faz com que não brote mais água naquela situação, porque ele vai fuçando, 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 fuçando até entupir tudo. Derruba árvores que a sua reprodução é muito lenta e depende daquela que já está em pé para outras virem aparecer. Ele derruba e com isso pode extinguir algumas espécies de árvores, algum tipo de vegetação
e afetar o bioma em fornecer alimento para os nossos animais. Vamos lá. A respeito dos nossos animais, qual o perigo do javali? Gente, eu vou começar a citar situações para vocês entenderem. O javali, ele chega, se ele encontrar um ninhozinho daquelas aves que coloca o ninho no chão ou num local que dê o alcance do javali chegar até o ninho, ele come, ele come os ovos, come o filhote. Se a mãezinha que estiver lá chocando bobear, ele come ela também, tá? Ele come tatu se pegar de vacilo, ele come qualquer outro animal que esteja inferior a ele, que ele consiga matar, que ele preda, mata e come, tá, pessoal? Tem várias imagens aí na internet, ele devorando filhotes de veado, comendo outros animais, tá? E acabando com ninhos de ave. Isso eu estou falando da nossa fauna, dos nossos animais silvestres está sendo ameaçado por conta do javali. Essas informações é que tem que ser levada para os cidadãos que desconhecem, que é leigo, que não sabe o que é o javali, para entender que tem que ter alguém para ir lá matar aquele bicho. Quem são? Nós. Vamos lá. Ele pega uma vaca parindo. Se a vaca bobear, morre e eles comem o pedaço, tá? Mas o filhotinho da vaca, o bezerrinho recém-nascido, é o principal alvo. Eles devoram, matam e comem os filhotes de bezerro. Ovelha é um dos animais mais atacados por javali, tá? Eles devoram, mata a mãe com filhote, com tudo. Tem filmagens, tem relatos aí esparramados na internet. Você que vai ouvir, que vai ver isso aqui, pesquisa e vê o tanto tão perigoso é um javali. Rapaz, tem relatos ele lá atacando cavalo, atacando boi, atacando vaca, devorando uma ovelha viva, tá? A ovelha correndo e ele correndo atrás até conseguir ferir a ovelha. E veio mais javali, devorou a ovelha viva, tá? Se uma vaca não conseguir se defender, eles matam e comem. Se um cavalo não conseguir se defender, eles matam e comem. Veja o terror que é esse bicho para os outros animais. E principalmente no ambiente, no meio ambiente, os nossos animais, os animais silvestres brasileiros, que é protegido por lei para não ser caçado pelo homem, mas está sendo caçado, devorado e muitos deles correndo risco de extinção por conta da ação do javali aqui no Brasil. Vamos lá, vamos passar para a agricultura. Gente, a roça do que tiver plantado é alvo do javali para se alimentar, mas eles estragam mais do que alimenta, porque o que eles não conseguem comer, eles derrubam e passa por cima que nem um trator, e o prejuízo é enorme falando em alimentos para nós ser humano que está plantado no agronegócio, tá? Milho, soja, sorgo, mandioca, seja a cultura que for, lá horta, alface. Você que gosta de comer alface aí, né, que você que tem a opção vegetariano ou vegano, né, que só se alimenta de derivados, né, desse tipo de coisa assim de plantação, você corre o risco de não ter na sua mesa se o javali continuar atacando, tá? Aí o que é que acontece? Mesmo que ainda continue chegando na sua mesa, mas o custeio final, a ponta final, que é nós consumidores, o produto vai chegar muito mais caro. Porque o prejuízo é grande, esse prejuízo vai ter que ser repassado para alguém pagar, e quem vai pagar? Nós, tá bom? Então, veja bem, o que é que acontece? A gente tem que ter essa situação de entendimento, tá? O javali, ele no meio dos animais, ele se destaca pela sua inteligência. Estudos realizados por cientistas medindo QI animal, a inteligência animal, tá? O javali, em certos testes, conseguiu superar até o chimpanzé, que até o presente momento o chimpanzé era considerado o animal mais inteligente entre os animais.
E tem testes que o javali conseguiu superar a inteligência do chimpanzé. Veja como esse animal é astuto e totalmente, como que se diz assim, perigoso em todos os sentidos. No ambiente onde o javali mora, ele tem rota de fuga, tem esconderijo, tem situações que ele consegue despistar até os melhores cães de caça e consegue fugir, tá certo? Então não é um animalzinho bestinha, bobinho, como muita gente, pobrezinho do javali. Os caçadores tá indo lá matar, pessoal, e é uma ameaça para o ser humano em outros aspectos. Gente, teve vários relatos. Se você quiser pesquisar, pesquise acidentes e mortes causadas por javali em pessoas, tá? Ataque de javali para ser humano, morte de javali, morte de ser humano causada por javali. Tem um monte de vídeo rolando na internet. Aqui em Uberlândia teve morte aqui no Prata, tá? Teve acidentes em outras regiões aqui no Triângulo Mineiro. Em São Paulo já teve. E a gente vê vários e vários relatos de acidentes causados por ataque de javali. Então, ele é um verdadeiro tanque de guerra e é um animal muito perigoso e difícil de ser controlado. Ele enfurecido é um perigo para qualquer pessoa, tá? Então, não é um bichinho coitadinho bobinho, tá certo? Então vamos lá. Ele causa todo esse prejuízo, toda essa situação, mas ele também transmite algumas doenças que podem ser nocivas ao ser humano e pode afetar outros aspectos do Brasil e principalmente a economia brasileira pode ser totalmente destruída por conta do javali. Vou explicar. O javali pode ser um dos transmissores da febre aftosa. Eu só vou falar sobre essa doença para vocês terem noção do perigo que é. Tem várias outras doenças que pode transmitir, até para o ser humano mesmo. Aí o que é que acontece? A febre aftosa, gente, se for constatado, vamos dizer assim, um javali contaminado com a febre aftosa, passar para um local do rebanho brasileiro, de gado, tá? E for constatado que tem animais no Brasil com febre aftosa, a nossa economia está totalmente ameaçada em quebrar por completo. Por quê? Nós somos os maiores exportadores de carne para o mundo, tá? Aí o que é que acontece? Se fechar a porta da exportação de carne, nossa economia vai ter um abalo muito grande, como já está tendo. Então, o que é que acontece? O javali, né? E outras doenças e outras situações que o javali pode causar para o ser humano. Mas vamos lá. Se a gente conseguir levar essas informações com dados, mostrando gráficos, mostrando todos os relatos, com provas, porque tem um ditado que fala assim, né? Contra prova não. Deixa eu me lembrar aqui. Con- Contra provas não há argumento, né? A gente tem que ter provas concretas e mostrar isso para a sociedade, para os políticos, para as pessoas que acham que a nossa função não é válida, tá? Para que eles entendam a importância de existir o controlador de javali, tá bom? Como eu falei no primeiro vídeo, organização, união e profissionalismo entre nós caçadores, se existir esses três pilares, nós seremos respeitados, valorizados e vamos ter os nossos direitos garantidos e assistidos. Mas para isso tem que haver esses três pilares: organização, união e profissionalismo. Tá, pessoal? Cada vez mais a gente tem que passar essas informações para toda a sociedade como um todo, para eles compreenderem a guerra que nós estamos enfrentando e valorizar o serviço que nós estamos prestando para o governo. Vamos lá. Foi falado que o controle do javali tem que ser feito pelo governo e não por caçadores particulares.
Vamos lá. Se nós formos taxados de caçadores particulares, então temos o direito de cobrar o nosso serviço, que somos particulares. É um grande erro essa frase aí, porque não somos particulares. Nós somos voluntários para prestar um serviço que é de total responsabilidade do governo municipal, estadual e federal, e somos voluntários para a causa ambiental. Não somos particulares, porque se a gente fosse particular, e a gente ia ter o direito de ser ressarcido por todo o gasto que nós temos para desenvolver a caça e o controle do javali. Então, são narrativas, são falas que não tem assim uma base concreta, não tem não tem um conhecimento aprofundado do que realmente está tentando passar. Eu venho aqui e faço um apelo a todos os políticos, não só a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, que teve essa fala, mas todos os outros políticos, de direita, de esquerda, de centrão, de meio, de ponta cabeça, eu não quero saber o partido nem nada. Temos que ter a noção de uma coisa. O que realmente está importando para o Brasil nesse momento é ter essa retaliação, é ter essa perseguição, é bloquear um serviço que está dando certo aqui no Brasil, é acabar com a caça ao javali, é acabar e proibir os caçadores e controladores de javali. Será que isso realmente vai ajudar o Brasil? Veja o que eu relatei antes, os prejuízos que são causados pelo javali. Quem está fazendo o controle somos nós, voluntariamente. O gasto é muito alto, tá, pessoal? O gasto é muito alto. Até isso a gente tem que passar para a população, para a sociedade, para os políticos, botar na ponta da caneta o que gastamos por mês e o que gastamos por ano para realizar o controle do javali. Não somos ressarcidos de um centavo sequer. Não temos o apoio de ninguém, tá? De ninguém. Não somos favorecidos em situação nenhuma. Vou dar algumas ideias aqui que é o meu pensamento. Somos perseguidos por maus tratos aos animais, aos cães, né? Mas quantas vezes tivemos palestra, tivemos orientação, quantas vezes os defensores de animal, o Ministério Público, as pessoas que realmente estão defendendo a causa animal, as leis de proteção dos animais, quantas vezes eles realizaram palestras e chamaram os caçadores ou fizeram um encontro com os caçadores para orientar e levar um conhecimento para a gente poder entender o que é maus trato, o que é que se caracteriza maus trato, o que podemos melhorar para dar uma condição melhor aos nossos cães. Quantas vezes isso ocorreu? Quantas vezes você, caçador que cria seus cães, teve a visita do governo, né, através de assistência à saúde animal, até mesmo dos protetores de animal, para ir visitar o seu canil, para lhe orientar e lhe ajudar e identificar se está havendo maus tratos ou não, e dizer assim, ó, pessoal, vem cá, ó, isso aqui não pode, cara. Se você continuar fazendo desse jeito, é caracterizado maltrato. Muda, melhora, faz isso. Vamos te dar um apoio. Tá aqui uma apostila. Vai ter um curso tal dia. O veterinário está aqui, vai vir fazer exame dos teus cães totalmente gratuito aqui. Examinar a saúde do teu animal para te dar um laudo totalmente gratuito, tá? E a gente veio aqui te visitar, não é para te punir, não é para te taxar como criminoso. A gente veio te ajudar a tu melhorar e dar uma melhor condição de vida aos teus cães. Quantas vezes aconteceu? Não, não acontece, gente. Não acontece. Acontece a perseguição e querer incriminar uma pessoa que muitas das vezes não entende, não sabe o que realmente se caracteriza por maus tratos. Muitas das vezes a pessoa é totalmente leigo, totalmente inocente e acha que está fazendo uma coisa de benefício para o animal e na verdade não está, porque ele não tem conhecimento necessário. Foi uma das coisas que me levou eu fazer esse canal para tentar passar para as pessoas um pouco do meu conhecimento para eles dar uma condição melhor de vida aos seus animais. Certo, pessoal? Então a gente tem que entender isso, né? Aí vamos lá.
O governo, né, e órgãos, ONGs e situações são muito taxativos quando se depara a uma ideia contrária ao que eles defendem, tá? E, na verdade, fica uma guerra interna, uma guerra de valores, de pensamentos, de idealismo, é, 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 e não constrói nada, não constrói nada. A gente tem que ver o que está funcionando, o que está bom, e levar mecanismo, levar situações para melhorar ainda mais aquele serviço que está sendo prestado. No caso, eu estou falando do controle ao javali. Tá dando certo, tá com toda a dificuldade do mundo, tá com todos os gastos. Gente, ó, gasto com ração do animal. Estou falando quem cria cães. Gasto com ração de animal, com animal. Medicação, veterinário, manutenção de tudo. Gasta, aí vai gastar água, vai gastar energia para deixar o ambiente limpo, saudável, com a luz para ir lá de noite olhar o animal. Tem um gasto com os cães imenso, tá? Aí tem gente que quer proibir a venda de animais, a venda de cães. Como é que uma pessoa que cria não pode vender o animal para os seus próprios animais trazer o sustento para eles mesmos e aliviar o bolso de quem cria? São coisas assim, sabe, que vai bombardeando. Aí vem situação de transporte para ir para caça, gasolina, pneu, manutenção tanto da carretinha como do próprio carro, a mecânica do carro, o imposto do carro, né, o IPVA, tudo isso sai do bolso de quem? Do voluntário que paga para ser voluntário. Isso é até assim, é uma situação que a gente não consegue nem compreender. O cara já é voluntário para prestar um serviço que está sendo reivindicado, que é um dever e total responsabilidade do governo. E nós está fazendo um papel voluntário e nós ainda paga rios de dinheiro para exercer essa função. Aí vem multa disso, multa daquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas quantas vezes o governo pegou o IBAMA, pegou a Polícia Ambiental, pegou técnicos, pegou isso, pegou aquilo e chamou os caçadores para fazer um curso de capacitação, para preparar os caras, para dizer o que é que tem que fazer, como é que transporta o animal morto, pode isso, pode aquilo. Nem as próprias leis que são regidas e são feitas para controlar o controle do javali é cheio de brecha e cheio de coisa que a gente não entende. Se pode, se não pode, não está no papel, mas a interpretação do agente de segurança que chega até nós é que vai determinar e leva para a delegacia. O cara é conduzido para lá, conduzido para cá, chega diante do delegado. Se o delegado achar que não pode, aí lasca o cara. Mas quantas vezes o governo fez uma reunião, uma palestra, um curso capacitando e ensinando? Quantas vezes preparar os agentes de segurança que vai estar envolvido com a abordagem à caça? Tem custo de capacitação para os caras identificar isso ou aquilo? Pegar as leis que abrangem o controle do javali, armamento, tudo. Chegar e dizer assim, ó, vem cá todo mundo aqui, a gente vai ter um curso para vocês irem para a rua para poder abordar um CAC. Saber o que pode e o que não pode verdadeiramente dentro da lei. Até a lei, até os decretos são cheios de brecha, cheios de controvérsia, cheios disso, cheios daquilo. A gente não tem uma lei reta para ser seguida. A gente tem uma lei cheia de buraco, cheia de sobe e desce, cheia de brecha, cheia de beco, cheio disso, cheio daquilo, e ninguém consegue identificar um caminho concreto de dizer assim, isso aqui identifica isso, não pode. Isso aqui isso aqui não pode. A gente não tem uma legislação voltada para a caça e para o armamento, né, para os CACs, abrangente mesmo assim, de dizer assim, não, aqui está totalmente tudo explicado, não tem uma vírgula de dúvida. E não temos os soldados, os agentes de segurança, tanto policial federal como militar, rodoviária, não temos as pessoas com a lei na palma da mão, assim, dizer assim, vem cá, ó, isso aqui tá no artigo tal aqui, ó,
Tu tá fazendo errado, tá aqui, velho. Não tem ninguém preparado para isso. Pouquíssimos estão. Vai do achismo. Eu acho que tá preso e tá lascado, tá? Então há falhas no governo de preparar tanto o efetivo, veja bem, as falhas do governo, a falha do governo em preparar o pouco efetivo que tem da Polícia Federal, da Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária em preparar para fiscalizar. Não tem uma preparação, não tem um contingente necessário, não tem uma situação de treinamento, preparação, cursos, palestras e etc. para preparar o agente de segurança para fazer determinado tipo de abordagem. Não existe essa preparação para esses caras exercer a função dele. Como é que vai fazer o controle do javali? Eu fico com essa interrogação na cabeça, né? Na parte nossa aqui, a gente não tem favorecimento nenhum do governo, temos perseguição. Se eu estou falando do governo como um todo, municipal, federal e estadual, tá? Municipal, estadual e federal. A gente não tem apoio, não tem respaldo de nada, não temos nada a nosso favor. Não, como eu falei, não tem um curso, não tem um encontro, não tem uma capacitação. Vamos lá, vamos dizer assim, não, vocês que são controladores que estão registrados aqui no IBAMA, vai chegar uma correspondência na sua casa, ele convocando para você ir lá e você tem que ir para esse curso para você melhorar a sua situação e ganhar qualificação. Aí vamos lá, o cara vai para o curso, tem a preparação, tem o estudo, tem tudo, passa técnica, passa isso, aquilo, tal, e entrega um certificado pro cara que ali vai ajudar na graduação do cara. Quando o cara for abordado pela polícia, que entregar aquele papel que passou pelaquela situação ali de treinamento, os policiais vão olhar e dizer, beleza, meu irmão, passa. Por quê? Sabe que aquele cara está capacitado. Mas também, se aquele cara com diploma, com certificado, com curso, com reciclagem, com isso, com aquilo, estiver fazendo total ao contrário do que estava na legislação, ele não tem nem como argumentar que não sabia. Entendeu? São ferramentas que protegem a nós, controladores, e protege até o serviço dos próprios agentes de segurança. Mas temos esse apoio? Não temos. Aí como é que agora a gente vai ser cobrado ou ser imprensado ou ser desqualificado ou ser taxado como inúteis? O governo quer ter quer exercer uma responsabilidade onde nunca exerceu. Na verdade, nunca nós tivemos esse apoio. Temos um pedacinho de papel que é conhecido como CTF, dado pelo IBAMA, que na verdade não dá direito para nós e nada, não nos defende de nada. Nós somos tão vulneráveis como que não tivesse esse papel. O cara está cadastrado como controlador da praga do javali, controlador ambiental da praga do javali, tal, beleza, CTF. Você apresenta a polícia quiser enquadrar você ali, enquadra e aquele papel não serve para nada. Só para dizer que você é controlador, entre aspas. Então a gente não tem estrutura nenhuma do governo. Nós fazemos pelo nosso amor, pela nossa dedicação e porque somos guerreiros e amamos o que fazemos. É por isso que ainda estamos resistindo, estamos lutando para ser controlador de javali. Mas se a gente fosse olhar para tudo isso que eu relatei, tem muita gente que já parou e tem muita gente pensando em parar. E ainda vindo mais perseguição, mais coisas por cima de nós. É onde entristece cada vez mais, tá? Então, pessoal, vamos meditar mais e raciocinar mais no seguinte ponto. Os 3 pilares. Tá? Os 3 pilares. União, organização e profissionalismo. Esses 3 pilares vão transformar a gente, os controladores, os guerreiros que dedicam sua vida
para fazer o controle do javali, vai mostrar tanto para a sociedade, como para os políticos e como para um contexto como um todo, que nós somos a única solução para fazer o controle do javali. Um controle que não tem controle, tá, pessoal? Em todos os países do mundo, que levam a sério, que o governo apoia, que tem ajuda da sociedade, tem ajuda dos agricultores, tem ajuda de todos os lados, não estão dando conta de fazer o controle com todo o armamento, com toda a tecnologia, como vou citar os Estados Unidos. Os caras vai de helicóptero, matando aquele mundo velho de javali lá, de helicóptero, é de metralhadora, e de cachorro, e de tudo. E é carro, e é isso e aquilo, uma tecnologia totalmente avançada. Não estão dando conta de controlar o javali nos Estados Unidos. Só faz crescer cada vez mais e passar para outros setores. Eu vou falar um relato aqui da inteligência do javali para vocês verem. Acho que foi em 2017. Eu fui caçar numa região aqui próximo, lá no Prata, né? Juntamente com o Marquinhos Chalaneto do Canil do Caçador. A gente foi caçar, chegamos lá, a gente tava 6 fazendas acima, né? Pra vocês terem ideia. A gente tava 6 fazendas acima. As 5 primeiras autorizou a gente caçar o javali. A última fazenda, o dono da fazenda proibia. Não queria nem saber de caçador dentro da fazenda dele. Odiava caçador. Se o cara fosse lá, pelo menos recolher os cães, ele chamava a polícia e tinha complicação. É outra ignorância da parte dos fazendeiros. É crime ambiental você proteger o animal dentro da sua propriedade, tá? É crime ambiental. Você pode pagar uma multa muito grande, tá certo? E muitas vezes os caçadores desconhecem das leis e dos direitos e dos deveres que temos. É por isso que muitas vezes a gente é tido por qualquer coisa, porque a gente não sabe nem se defender, tá? Se um fazendeiro proíbe caçar o javali dentro da sua propriedade, ele é caracterizado como ajudar a propagar a espécie do javali. Ele está ajudando a reprodução e ajudando o javali a destruir as outras fazendas. É crime ambiental também, tá? Então vamos lá. A gente soltou os cachorros 5 fazendas acima. O javali tava na plantação de milho do cara. Aí saiu passando de fazenda por fazenda, descendo. O javali foi se esconder aonde? Na fazenda, onde era proibido a caça. Eles estavam morando e se reproduzindo dentro dessa fazenda, porque eles sabiam que quando eles entravam dentro dessa região, dentro dessa fazenda, ninguém podia matá-lo,